Uma outra facilidade que o Pandas traz é trabalhar com dados em termos de entradas e saídas. Eles chamam de I/O, Input e Output. Então, nós temos vários tipos de arquivos diferentes que podem ser lidos ou escritos com o Pandas. Sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre a parte de I/O dele. E nós vamos abordar aqui CSV, HDF5, Excel e HTML. O CSV, de forma simples, você pega o seu data frame e vamos salvá-lo em CSV. Você vai abrir aqui o método toCSV. Se você observar, tem várias entradas ali, vários parâmetros que vocês podem ajustar para a saída ser conforme o que vocês desejam. Como, por exemplo, né, o nosso separador aqui, ele está como vírgula. Se a gente pensar no inglês, né, eles utilizam o separador vírgula e o decimal ponto. Então, se a gente procurar aqui o decimal, cadê decimal? Aqui, ó, é opcional e é ponto. Então, quando a gente escrever esse CSV, ele vai sair num padrão em inglês. Se nós abrirmos com o Excel em português, provavelmente nós vamos ter que fazer algumas alterações nesse arquivo para poder o Excel interpretar que aquilo ali é um CSV. Se você abrir com o Excel que está em inglês, ele vai entender automaticamente. Então, para resolver isso, a gente poderia passar que o nosso separador é ponto e vírgula e o nosso decimal é a vírgula. Dessa forma, ele automaticamente iria fazer as conversões necessárias. Isso também é um ponto de atenção na hora de nós criarmos na hora de nós lermos os nossos dados. Então, aqui, se vocês observarem, foi criado, né, o arquivo full.csv. Ele tem 48 KB. Ele está abrindo aqui, está carregando. E ele é um arquivo... Ó, ele carrega automaticamente aqui em forma de tabela no Google Colab. Então, aqui ele fez automaticamente, né, a divisão. Então, aqui eu tenho a nossa série temporal e nossa série temporal acumulada que foi criada na parte de plot. Aqui as datas. E agora, nós vamos pedir para o Pandas ler esse CSV que foi criado. Eu não estou recebendo em nenhuma variável, então ele vai imprimir aqui na tela. Se nós observarmos, é bem interessante observar, ele faz uma leitura de cada uma das linhas, e como eu não especifiquei se existia alguma coluna que era um índice, ele me retorna aqui uma coluna unnamed com os nossos índices anteriores. Para resolver isso, nós poderíamos utilizar o atributo, o parâmetro indexCol, indicando que a coluna 0 é o nosso índice. Necessariamente ele vai fazer as correções. Tem outros atributos, como pular linhas iniciais, qual é a linha de cabeçalho, etc., que vocês podem explorar. Estão presentes aqui nesse Read CSV. Mais uma vez, ele contém bastante parâmetro para você realizar a leitura correta dos seus dados. O HDF é uma biblioteca que possui funções de escrita e leitura rápida para trabalhar com arquivo na memória, né? Então, o HDF Store é um objeto estruturado, ele parece um dicionário, que realiza a leitura e gravação de dados do Pandas com formato em alta eficiência de HDF5, utilizando o PyTables. Aqui tem as referências para vocês conhecerem um pouco mais. Então, nós vamos escrever, né, o nosso data frame utilizando o toHDF. Então, ele vai salvar num arquivo full HDF5.
eu estou passando aqui para ele de parâmetros, o caminho, ou o nome do arquivo, né? Pode ser o caminho com o nome do arquivo, e o key. O key, ele é o identificador para o grupo no armazenamento. Então, se vocês lerem a ajuda dele, vocês vão conhecer como funciona essa biblioteca. Aqui ele criou o full H5. Ele provavelmente não vai conseguir abrir aqui. Porque ele é um arquivo binário. Se nós compararmos o tamanho ele reduz aí em 18 KB, mais ou menos, um arquivo do outro. Quando você trabalha com muitos dados, essa compressão vai fazer diferença. E agora nós vamos ler, né? A gente vai passar para ele que eu quero ler o meu full.h5 e ele vai ler o DF, né? Foi o key que eu passei aqui. Ele retorna para você os dados que estão armazenados dentro do full H5. Para realizar operações com o Excel, a gente pode observar aqui a fonte de referência, pandas.io Excel. Então, você vai gravar df to Excel, full.xlsx, e vou passar o nome, né, da aba da planilha como sheet 1. Ele vai salvar. Está aqui, xlsx. Eu acredito também que aqui ele vai pedir para fazer o download. Ó, se vocês observarem, ele já reconheceu como xlsx. Não vou abrir. Então agora eu vou ler. Né? Eu vou dar um read Excel. Vou passar o full xlsx. O sheet name que ele vai ler. A coluna de índice none. E os NA values como NA. Para que servem esses parâmetros? Index call a gente já viu. Se eu passar aqui 0, ele vai pegar a primeira coluna como os índices. E o NA values é interessante porque se houver algum none, né, not a number, na sua planilha, por exemplo, existia aqui na posição 2, existia um not a number, né? Se isso for escrito como NA na sua planilha de Excel, ele automaticamente vai retornar um none aqui nesse ponto e vai interpretar o resto dos resultados como números. Caso você não passe esse NA values aqui, e aqui existe um NA, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que aqui existe uma string e vai transformar toda a sua coluna em strings, de forma que você vai ter que fazer um pós-processamento nos seus dados para que essa leitura seja corrigida. E agora, em HTML, nós podemos buscar dados na internet com o método readHTML. Né? Ele reconhece dentro daquele código todo da página as HTML tables. Vocês podem olhar a descrição aqui. Aqui tem algumas dicas, tá, do HTML Table Parsing, que é fazer reconhecimento de dados dentro de uma tabela HTML. Então, eu vou dentro desse link aqui, ó, raw GitHub Users Content, onde existe uma tabelinha disponível. Eu vou pegar o item 0, porque isso aqui vai me retornar uma lista. Ou seja, o Pandas vai no site, olha a estrutura do código HTML e busca todas as tabelas disponíveis. Então, isso aqui, né, esse read HTML vai me tornar uma lista
de data frames, cada data frame com uma tabela diferente. Nesse caso aqui, como eu sei que só existe uma tabela nesse link, eu vou pegar o item 0 dessa lista, que vai representar o nosso data frame. Então, ele buscou esta tabela aqui no HTML. Essa tabela foi gerada aqui nesse GitHub Users para explicar, né, para testar o I/O do HTML, esse HTML read. É um exemplo para vocês. E aqui, se vocês observarem, ó, ele tem none em diversos pontos. Ou seja, a tabela não possuía nenhum valor nesses pontos, estava em branco. Ele automaticamente reconheceu como not a number. E agora vamos observar como a tabela era originalmente. Eu vou utilizar os métodos display e markdown para imprimir essa tabela, né? Eu passo aqui, ó, to HTML para o meu data frame, ele vai transformá-la em código HTML. Esse código HTML eu vou passar para uma markdown, que é uma estrutura do display, né, do Jupyter Notebook, e eu vou mandar ele mostrar. Então, se vocês observarem, esta tabela está assim em HTML. Isso aqui é só para conhecer. Então, no exercício 11, leia os dados desse link. E esse link tem uma tabela interessante que ele mostra a conversão de unidades de pressão. E aí você deve fazer as seguintes correções. Ajuste nomes de índices e colunas para somente a abreviatura da unidade. Transforme todos os dados. Vocês vão entender quando vocês fizerem a coleta de dados. Transforme todos os dados em dados numéricos. Salve os dados em um arquivo HDF5. E prepare uma função que receba como entrada a unidade atual e a unidade desejada. E retorne um fator de conversão para a unidade desejada, a partir da leitura do HDF5 que foi criado. Ou seja, dessa forma vocês geram um conversor de unidades automático, fazendo isso. Então, criem essa função, pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Para finalizar, vamos falar de outros problemas que são interessantes, né? Quando você tentar realizar uma operação que retorne um erro, né? Então, você passa aqui, né? Panda series, false, 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 true, false. E print I was true. E ela vai alguma função te retornar, né? The truth value of an array is ambiguous. Use a.empty, a.n or a.all. Você deve dar uma olhada nessa parte de comparações para descobrir o que fazer. Eu já passei por diversos momentos onde a gente recebe essa mensagem aqui e fica um pouco perdido, né? Isso acontece muito quando a gente está tentando, por exemplo, usar o método lock para filtrar os nossos dados. Eu quero só os dados maiores que 0. Não, eu quero os dados maiores que 0 e os menores que 5. Então, quando você faz essa junção de comparações, se você não fizer corretamente, vai te gerar erros desse tipo. Então, essa seção aqui vai trazer algumas ideias do que você pode fazer. Então, você concluiu este módulo, meus parabéns, e vamos para o próximo módulo. Um abraço, nos vemos por aí.